Bom dia! Bom dia, queridos! Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre nós mais uma manhã. Estou aqui tentando gravar um vídeo para vocês. Tem muita gente me pedindo para gravar. É mais difícil, eu não sei lidar muito bem com a câmera, não me sinto tão espontânea, mas eu vou tentar quebrar isso. Vai ser um desafio para mim, mas eu quero tentar, tá bom? Nós vamos continuar nosso devocional no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22. Nós estamos falando sobre o fruto do Espírito. O fruto que o Espírito Santo produz em nós e as suas 9 características, né? Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Paulo está declarando que quem pratica estas coisas está acima da lei. Então vamos lá, nós já falamos sobre amor, falamos sobre paz, sobre longanimidade, sobre benignidade, bondade e hoje vamos falar sobre fidelidade. Fidelidade, essa palavrinha que está muito banalizada na nossa geração. Algumas Bíblias, se vocês forem pesquisar, não está falando fidelidade, está falando fé, tá bom? A minha aqui, essa está falando fidelidade, mas existem muitas traduções que está falando fé. Isso acontece porque fé e fidelidade no original têm a mesma raiz. As duas palavras vêm da mesma raiz. Então, é muito comum acontecer essa troca, tá? Mas vamos hoje estudar aqui a palavra fidelidade. Nós vamos interpretar sobre fidelidade, ok? Nesse termo. Lembrando que é um fruto que o Espírito produz na nossa vida, que produz essas 9 características que são do Senhor. E que nós que servimos ao Senhor e que cremos nele, nós devemos buscar dar espaço para que o Espírito Santo também flua e produza essa ação, nos transformando. Logo, se eu sou uma pessoa que eu tenho tendência a ser infiel, eu preciso buscar do Senhor com mais ênfase ser fiel. Se a gente interpretar aqui, a palavra diz que sem fé, se fé e fidelidade estão na mesma raiz, se a gente interpretar que sem fé, a palavra afirma que é impossível eu agradar a Deus, então uma pessoa infiel também é impossível agradar a Deus. É questão de lógica, pensa. Você gostaria de se relacionar com uma pessoa infiel? Não, com certeza não. Você gostaria de ter na sua lista de relacionamentos, entre os seus amigos, entre seu cônjuge, seus filhos, você gostaria de trabalhar ou estar envolvido com pessoas que são infiéis a você, pessoas que você não pode confiar, que o tempo inteiro você tem que estar checando se o que aquela pessoa fala é verdade? É extremamente desagradável. Os nossos relacionamentos precisam ser pautados em fidelidade. O problema é que a nossa geração banalizou essa palavra. Sabe, eu sei que a fidelidade é uma questão de caráter. Caráter. Uma pessoa que não consegue ser fiel nos seus relacionamentos, ela precisa. É claro, isso vai do padrão da pessoa. No mundo, gente, hoje em dia é difícil você cobrar a fidelidade de alguém. No mundo onde as pessoas conhecem alguém hoje, deita com elas hoje, amanhã ela vai para, como diz os contatinhos, ela vai chamar outra pessoa, ela vai conhecer outra pessoa, ela vai sair sem necessariamente ser fiel a ninguém. O mundo está banalizado, mas Jesus disse também que o mundo jaz o maligno. Então, é claro que o caráter da pessoa independe se ela é cristã ou não. Independe disso. Mas se eu me declaro servo do Senhor, isso é importante para mim. Isso é importante para mim, no meu casamento, com os meus filhos, com a minha família, os meus pais, aquilo que eu declaro. É muito comum, na verdade, existe a expressão, quando se trata de fé, de religião,
as pessoas chamam de os fiéis dessa religião, os fiéis dessa seita. Por quê? Porque eu escolho me dedicar a alguém ou a algo e aí logo eu me torno fiel a isso que eu escolhi. Então, até para eu ser fiel, eu preciso escolher ser fiel a alguém. Se eu escolhi, pronto, ficou mais fácil, ok? Então, vamos lá. Eu queria falar com vocês primeiro sobre essa questão do banalizar, no sentido de que, um exemplo, eu trabalhei numa companhia aérea por alguns anos e lá tinha um programa chamado Smiles. É um programa, eu creio que ainda tem, um programa de fidelidade. Quanto mais você voa, mais pontos você acumula e logo você é um cliente fiel, né, que escolhe voar por aquela companhia, muitas das vezes pelo preço, é claro, né, mas automaticamente quanto mais você voa, você acumula pontos e logo você consegue acumular passagens, bilhetes livres, entendeu? Gratuitos, de tanto que você voa. É um programa de fidelidade. Mas uma coisa interessante, quando nós precisávamos fazer acomodações, se um voo era cancelado, se o voo estava atrasado, quando nós precisávamos fazer acomodações, tinha uma concorrente da companhia que ela era muito mais antiga, ela era muito famosa e ela era tipo elitizada. Então, assim, quando nós precisávamos fazer acomodações da nossa companhia, que era tida como uma companhia popular, para essas companhias elitizadas, gente, as pessoas iam rindo. Elas iam rindo, por quê? Porque elas iam voar numa companhia que tinha nome, status, era dos chefões, dos grandões, entendeu? Realmente eu reconheço que, por ela estar muito mais tempo no mercado, era realmente uma companhia top. Então eu te falo, as pessoas tinham aquele acordo ali, aquele programa de fidelidade, elas eram adeptas a esse programa de fidelidade, por quê? Porque convinha. O preço era melhor, mas na hora que elas tinham a oportunidade de voar na outra companhia, elas iam, rapidinho. Então, é uma fidelidade, mas uma fidelidade, assim, conveniente. Não era, se você via que não havia amor, né? Realmente, não, eu só vou aqui porque realmente existiam clientes que realmente amavam muito voar conosco, mas existia uma grande parte que quando dava qualquer BO, eles falavam que gostava da outra, que queria voar com a outra. Agora joga isso no relacionamento. Isso é fidelidade? Não é. Não é. Quando nós olhamos à luz da palavra, Deus sempre quis ter uma aliança com o ser humano. Deus sempre, o desejo do coração do Senhor, desde Adão, foi ter uma aliança conosco. E ele, se você percorrer a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver o Senhor firmando alianças com o homem, mesmo o homem caindo geração após geração. O homem cai em Adão, o homem cai nos dias de Noé. Em Abraão também o Senhor renova a aliança. O Senhor faz uma aliança com o povo por meio de Moisés, por meio de Josué, por meio de Davi, nos dias de Jesus, até os últimos dias. Se você ler Apocalipse, Deus fala o tempo inteiro sobre fidelidade, sobre perseverança. É o que o Senhor espera de nós. O Senhor faz um tratado com o povo dele, com aqueles que são chamados pelo nome do Senhor. Olha, eu faço um acordo com vocês, que se vocês forem fiéis a mim, que se vocês obedecerem, guardarem os mandamentos, se vocês tiverem apenas a mim, ou tiverem eu como o único Senhor da vida de vocês, eu os protegerei, eu os guardarei, eu os amarei, vocês serão intocáveis, vocês serão uma propriedade peculiar minha, ninguém vos haverá de vencer. Um acordo foi feito do Senhor com o Senhor para conosco. E a nossa parte no acordo nessa aliança aceitar sim ou não. Mas se nós aceitamos, logo o Senhor requer de nós fidelidade. E é interessante porque a palavra fala que o Senhor, vou abrir aqui, que eu deixei salvo, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 11. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos.
Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, porém, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois ele não pode negar a si mesmo. Olha que interessante. Se nós negarmos, ele vai nos negar também. Mas se nós formos infiéis, ele não pode. O Senhor não pode ser infiel, por quê? Porque a natureza de Deus, ele não conhece. Não faz parte do Senhor a infidelidade, queridos. A nossa sim é corruptível, nós somos infiéis, falamos hoje sim, amanhã dizemos não. Nós mudamos o tempo inteiro a nossa palavra, mas o Senhor não, a palavra dele é fiel. Se ele disse que vai fazer, ele vai fazer. É questão de tempo, mas vai se cumprir. Sabe, houveram 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles eram jovens, queridos, eles eram jovens. E quando eles foram levados cativo para a Babilônia, eles entraram no palácio porque eles eram jovens nobres, eles sabiam escrever, eles conheciam sobre o tempo, eles eram sábios. Então, esses jovens que tinham essas características foram escolhidos pelo rei para habitar no palácio e trabalhar diretamente com o rei. O que era, queridos, um privilégio, você ser levado cativo, mas você ser mantido no palácio, se assentar com o rei, comer com o rei. Eles poderiam ter as mulheres que eles quisessem, eles poderiam se alimentar e beber do que eles quisessem. Só que quando eles chegam no palácio, eles não aceitam, eles se recusam a comer e a beber e a viver a vida que aqueles homens pagãos viviam. Eles se recusaram e eles fizeram um pacto de fidelidade com o Senhor e eles honraram esse compromisso, jovens, pasmem-se, jovens, e guardaram a palavra da fidelidade, a ponto de, quando eles negaram se dobrar perante a estátua do rei Nabucodonosor, o rei disse: se vocês não se curvarem, eu mandarei que aumentem a fornalha 7 vezes mais. E sabe o que eles declararam? Pode aumentar a fornalha, rei. Pode aumentar. Nós sabemos que o nosso Deus é poderoso para nos livrar dessa fornalha. Se Ele quiser, Ele fará isso. Mas se Ele não quiser, se fizer parte do projeto do Senhor, nós sermos lançados nessa fornalha, saiba tu que nós não negaremos, não nos curvaremos diante da tua fornalha. E sabe o que aconteceu? O rei Nabucodonosor aumentou a fornalha 7 vezes mais. E eles foram lançados, os homens que os lançaram na fornalha foram consumidos pelo fogo. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha, eles não foram sequer chamuscados seus cabelos. E além disso, o rei pôde ver a olhos nu um 4º homem dentro da fornalha, guardando e protegendo. Cara, como não servir a um Deus fiel? Um Deus que é poderoso. E você pensar que esse Deus anseia em fazer uma aliança com você é privilégio para poucos. Poxa, imagina o presidente da nação querer fazer uma aliança comigo. E nesse tratado, se eu for fiel e obedecer a minha parte do compromisso, ele vai me proteger. Eu vou ter guardas à minha volta. Aquilo que eu pedi só não vai ser me feito se realmente não puder ou não tiver ou for me prejudicar. Quem não quer uma aliança como essa? Em Apocalipse capítulo 2, verso 10, olha o que o Senhor diz, e isso é o que eu quero finalizar para você. 2:10, na carta à igreja a Esmirna. Essas são as palavras de Jesus acerca dos últimos dias. Apocalipse é a revelação do fim. Olha o que está escrito. É na última parte do versículo. Mas está assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ponto final. Aí vem escrito assim: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que o Senhor espera daqueles que o amam ou que declaram que o amam é fidelidade. E olha, nós não perdemos nada. Nós nunca vamos perder, como disse essa canção, e ainda que eu não mereça, permaneces assim fiel.
Ai, muito lindo, queridos. Se nós permanecermos fiel ao Senhor, naquilo que nós prometemos, naquilo que o Senhor espera de nós, nas nossas escolhas, nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos, nos nossos projetos, dar a nossa palavra para alguém e cumprir essa palavra, ainda que nos custe dano. A palavra, mas principalmente ser fiel ao Senhor a ponto de entregar a vida. A palavra do Senhor, Jesus nos garante ser fiel até a morte. E eu dar-te-ei a coroa da vida. Nós nos assentaremos com Cristo Jesus. Nós nos assentaremos ao lado do Pai. Essa é a promessa que o Filho dele nos fez. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. E o Senhor, Ele nos perdoa quando nós escorregamos, querido. Ele está ali, porque nessa aliança, quando é feita uma aliança, existem duas partes, onde uma parte promete ser fiel, ainda que a outra não seja. Isso é sério. Ainda que o outro não seja fiel, um tem que ser fiel. Esse é o tratado da aliança. E no Senhor, nós somos a parte infiel. Mas a graça, a bondade do Senhor consiste em saber que ainda que eu escorregue, ainda que eu vacile, Ele é a parte dessa aliança que não se permite ser infiel, porque Ele não pode voltar atrás na sua palavra. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, que nós tenhamos um caráter digno de sermos chamados filhos do Senhor e que nós sejamos conhecidos por honrar nossas palavras, nossos compromissos, mas principalmente pelo céu, nós sejamos reconhecidos pela nossa fidelidade e devoção ao nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém.